Olá, amigos! Estou decorando meu apartamento de 42 metros quadrados e no vídeo de hoje vou mostrar como está a transformação da minha cozinha. Quando eu e meu esposo nós compramos esse apartamento, nós decidimos que iríamos economizar na decoração, porque nós tínhamos e temos outras prioridades no momento. E criar uma decoração econômica, com personalidade e funcionalidade são objetivos que todo mundo quer, mas na prática é um desafio, porque você precisa colocar a mão na massa, buscar muita inspiração para fazer boas escolhas e, no nosso caso, até abrir mão de algumas coisas que podem ser modificadas futuramente, como por exemplo, estrutura, piso e modificações na estética da elétrica. E aí começamos pela cozinha, porque é o lugar que nós usamos o tempo todo. Isso é no café da manhã, no almoço, na janta. E os nossos utensílios ficavam dentro de caixas. Isso era bem estressante no dia a dia. Eu precisava de um ralador, aí tinha que ficar vasculhando as caixas e parecia uma caça ao tesouro. Então o primeiro passo foi trocar a pia. Precisava de um tamanho de 1,20 m, que é fácil encontrar por aí. Compramos a pia num depósito de material de construção. Daí nós já economizamos 50% comparando com uma pia sob medida. E a torneira foi trocada também, né? Porque ninguém merece uma torneira baixa ali enquanto você tá lavando louça. O próximo passo foi pensar em algum compartimento para guardar as nossas coisas. A princípio a gente pensou em coisas muito simples. A gente buscou algumas referências, porque até então o nosso problema principal eram as caixas. O meu irmão, uma pessoa que tem muita facilidade com coisas manuais, ele teve a ideia de fazer um balcão. Ele pegou retalhos de um material chamado ACM, que normalmente é usado para fazer fachadas de lojas e comércios no geral. Fez uma estrutura do tamanho da pia, usou um kit de perfil para a porta de correr e depois preencheu com o material ACM. Inclusive, existem inúmeras possibilidades para substituir esse material também. Você pode usar chapa de alumínio, madeirite, enfim. E ele usou ferramentas simples como estilete, esquadro, cola PU. E eu fiquei com o acabamento final, que foi o adesivo vinílico. Eu fiz todo o revestimento com esse adesivo, com a cor terracota, e que trouxe toda uma personalidade para a cozinha. Agora vamos falar das prateleiras, que pra mim foi uma boa escolha e esteticamente falando deixou a cozinha e a lavanderia bem estilosa. Nós compramos o MDF diretamente na fábrica e aí nós definimos as medidas, escolhemos a espessura. A fábrica nos forneceu as prateleiras já recortadas e com os acabamentos necessários e também compramos um kit de mão francesa invertida que deixa um visual mais discreto e aí nós instalamos. E uma coisa interessante é que nesse pedido nós encomendamos outros recortes também. E aí o que sobrou, eles nos deram. Então sobrou basicamente 2,5 metros de uma chapa de MDF. E aí deu pra gente fazer outros móveis, só que aí isso é assunto para outro vídeo. Outra coisa que nós investimos para complementar as prateleiras e o ambiente no geral foram os acessórios que têm ajudado muito na organização.
Uma das desvantagens de ter esse concerto aberto é que os objetos ficarão visíveis, então você precisa manter essa manutenção. Mas esses acessórios ajudam muito a otimizar o espaço. E como eu precisava comprar meu enxoval de casa nova, decidi investir em utensílios que pudessem agregar na decoração. Então você pode usar esse conceito aberto como uma vantagem para você trazer uma estética legal para o ambiente. No dia a dia é bem prático, porque nós deixamos as coisas que a gente mais usa ali no fácil acesso e o restante das coisas, por exemplo, coisas que nós usamos para visita, a gente deixa ali no balcão da pia. A nossa bancada, gente, ela ia ser retirada. E eu ia me arrepender tanto porque ela é muito útil como apoio. E a única coisa que nós fizemos, que já deu uma grande diferença, foi colocar esse MDF, que é o mesmo material das prateleiras, aqui como acabamento. Confesso que eu amei. Eu iria usar outro tipo de material, mas aí eu achei que esse branco deu uma equilibrada com os elementos que fica em cima, que é o filtro e minha mini fruteira, e eu amei o resultado. A pintura eu achei que ia ser a tarefa mais simples e rápida, só que um dos contratempos que nós tivemos foi a demora para iniciar, porque tivemos que solucionar um problema de infiltrações. E aí quando finalmente a gente começou a pintura, a gente decidiu fazer a cor, mas aí na metade da pintura a tinta acabou. Ela simplesmente não rendeu. E olha que nós compramos 3,5 litros de tinta. E é uma quantidade suficiente, porque eu já pintei outros ambientes e deu de boa. Depois nós compramos uma outra tinta, aí nós refizemos a cor, inclusive acabou mudando um pouco a tonalidade, e aí conseguimos finalizar a pintura. O tom da tinta, confesso que ficou bem melhor que o outro, então o resultado foi bem satisfatório. E para finalizar, eu vou falar sobre os custos que nós tivemos até o momento. No cálculo, eu decidi incluir os materiais, acessórios e até mesmo os contratempos que nós tivemos com a tinta. Arredondei a maioria dos valores e então o total de gastos foi de R$ 2.385. Esse foi o valor da nossa pequena cozinha. O que vocês acharam? Quero opiniões sinceras aí nos comentários. E é isso, meus amigos. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria, mostrar tudo que eu queria. E assim seguimos com uma cozinha de conceito aberto, cores autênticas, elementos atemporais, acessórios, utensílios estilosinhos que agregam na decoração. Lembrando que eu ainda não finalizei, eu ainda pretendo incluir plantas, quadros e o que a criatividade permitir. Mas nesse primeiro diário da cozinha eu queria mesmo era mostrar como está a nossa cozinha, como está o andamento, também comparar de quando chegamos, né, que já deu uma diferença muito grande. Confesso que agora eu me sinto confortável, um ambiente finalmente funcional, e isso é muito gratificante para mim. E é possível sim transformar um ambiente de descanso e cura de uma forma econômica e criativa. Nossa, gente, eu falei muito, eu tô com muita fome.
Bom, se você gostou desse vídeo, curte aí, salva na sua playlist de decoração, se inscreva no canal porque eu pretendo trazer mais vídeos e let's bora! Que fome, que fome, que fome, que fome. Arroz.